a notícia mais bombástica da semana é o que aconteceu com o Salah. O Salah O vem caldo sendo... entornou. Vess, eu quero muito saber a sua opinião, porque o Salah ele vem sendo reserva em alguns jogos, em 2 jogos não entrou, como foi no final de semana, e ele explanou. Explanou, falou que não tem mais qualquer relação com o slot, falou que não entende porque é banco de reservas, falou que não sabe se fica, deu indícios, inclusive, né, de que não quer ficar, mas ele acabou de assinar um contrato. Então, o Tá que, que fora do você jogo da achou dessas... Champions, né? Tá fora. Exatamente, não foi Não foi convocado para esse relacionado. jogo contra a Inter. E aí, É, o Vez, o que a ora, gente pode... imagina pra gente que a gente entrou num avião sábado, 6 da tarde, né? Aí chegamos aqui domingo de manhã, era madrugada no Brasil. Aí começamos aqui a fazer as coisas, indo pro hotel, faz a check-in, aí já corre aqui para gravar. Quando eu voltei ontem, domingo à noite aqui, que era domingo à tarde no Brasil, que eu parei para ver, eu falei, meu Deus, como a coisa foi de 0 a 100 tão rápido, né? Já saiu dele não estar sendo aproveitado para ele dizer, não sei se foi o meu último jogo em Enfield, porque agora ele vai para a Copa Africana das Nações. Então ele falou que não sabe o que vai ser, porque na cabeça dele talvez ele já seja negociado ou que force na janela de janeiro. A coisa escalou muito rapidamente. É verdade que o Salah não começou bem a temporada. E aí o Arne Slot, claramente pressionado. Olha que a situação do Arne Slot. Ano passado, que ninguém esperava nada, nem reforços deram pro cara, o cara foi campeão Uhum. inglês da forma que foi. Aí nessa que os caras É. abriram a carteira, o time não consegue render. E aí ele começou a tentar achar e o Salah claramente abaixo do que podia, num time que todo mundo estava abaixo do que podia. Então, acho que, ou quase todo mundo, talvez você livra a cara do Szoboszlai, livra a cara do Szoboszlai. Gravenberch, e acho que deu. Acho que deu. Então, assim, eu imagino que na cabeça do Salah tava quase todo mundo mal, e ele virou holofote para mim, talvez na cabeça do Salah esteja gerando uma injustiça. Agora, que a coisa acelerou muito rapidamente, para você estar insatisfeito por ter menos minutos, para você dizer, talvez tenha sido o meu último jogo em Enfield, eu acho que a coisa escalou muito rapidamente. Eu estava assistindo, inclusive, o vídeo do Fred Caldeira sobre o assunto, e ele cita, né, que em um dado momento da entrevista para o The Telegraph, o Salah meio que dá a entender que ele deveria ser titular por tudo que ele já fez com o Liverpool. Só que o Salah, ele não vem entregando, não é nem essa temporada. É desde o começo do ano. É o ano inteiro do Salah que é ruim. A gente falou sobre isso, né, Quesada, no programa, acho que de quinta-feira. E a questão também é que eu acho que quando ele dá esse tipo de declaração, Quesada, ele acaba barateando também o valor dele no mercado, né? Caso ele force de fato uma saída. Ah, é ruim, é muito ruim a declaração pro Liverpool como um clube, é muito ruim a declaração pro time, né? Não é é uma declaração individualista, ela não é uma declaração pensando no coletivo, né? Para É, alguém que perturbou pra caramba para renovar o contrato, lembra? é, Ele falou no ano passado, não sei, tem que ver se o Liverpool quer, por se Ele dependesse de deu mim eu essa já teria forçada, né? renovado. Ele deu uma Uhum. forçada para renovar e conseguiu. é uma declaração péssima pro Slot, né? Porque num eventual braço de ferro, e se acontecer isso, se a diretoria não respaldar o Slot, que é difícil respaldar nesse momento, tá? Porque os resultados são muito ruins e inexplicavelmente o Liverpool fez o maior investimento da sua história e não dá resultado. E o Slot é o principal culpado porque você precisa encontrar soluções com o plantel que o Liverpool tem. Só que quando você tem um dos seus maiores ídolos do time, se não o maior ídolo desse time, junto com o Van Dijk ali, né? Dando esse tipo de declaração, é, um, é, um, é uma ruptura que não dá para consertar. Ou é o Salah, ou vai ser o Slot. E aí esse braço de ferro vai ser travado nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu acho que o Liverpool perde muito. A gente cobrou aqui bastante, viu, VS? Que o Salah Uhum. falasse. A gente falou, o Salah precisa falar, porque ele é um dos líderes dessa equipe. Não pode falar só na boa ou no período de renovação de contrato. Aí ele foi lá e falou. Aí era melhor ter ficado quieto, né? Porque Uhum. para dar esse tipo de declaração, não é uma questão de ferver para depois coar. É uma questão de ferver para para dar a ruptura total. Então, acho que nesse momento chegamos no vai ou racha. Assim, tem um ponto, né, o Quesada? Na temporada passada, nós tivemos aquela punição
do Luiz Henrique ao Dembélé, né? E Uhum. nessa temporada do futebol brasileiro, a gente teve aquela postura do Felipe Luiz contra o Pedro, né? Uhum. E ali, as diretorias, tanto a do PSG quanto a do Flamengo, elas ficaram ao lado dos treinadores, né? E olha que o PSG não vivia a boa fase na Champions. Liderava bem o campeonato francês, mas na Champions está passando aquele aperto. E E em aí o nenhum cara desses tirou o dois Dembélé. casos, Oi? o VSR, em nenhum desses dois casos, os jogadores foram à imprensa falar da maneira Exatamente. como o Salah falou, né? Exatamente. Os Era uma dois. crise mais interna do O, que o externalizada, né? Pedro falou só depois do Felipe Luiz ter falado, né? Uhum. E o Dembélé, se eu não me engano, nem falou, porque pelo que eu me lembro, não falou isso. Não, Mas naqueles momentos, o Luiz Henrique estava com muita moral no PSG, muita moral, e o Felipe Luiz também, com muita moral e bons resultados. Agora, o Arne Slot, ele não tá com essa força, né? Então, assim, se a diretoria do Liverpool não tiver muito certa do que fazer com o Arne Slot, a chance da corda estourar no lado do Arne Slot, ainda mais com essa baixa produção, é muito grande, né? Porque a fala do Salah é uma fala muito contundente. Ele disse que não tem mais relação com o técnico da equipe, pô. E o vestiário tá rachado, tá? Eu, É, eu, eu tenho, mas, eu tenho, eu não tenho porque o Curtis Jones veio pro Fred Caldeira uhum, depois do jogo defender o slot. Ou uhum. seja, parte do vestiário defende o slot e parte ou um não, né? Fala, Ju. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que o Salah, ele tá tumultuando esse ambiente. Ele tá tumultuando, porque Sozinho? não é, não sozinho, mas ele é um cara, ele é um ídolo, ele não poderia fazer isso. Na minha cabeça, ele é a também última acho. pessoa que poderia fazer isso. E tem outro ponto, o Salah ele já vinha dando indícios, eu adoro o Salah, mas ele já vinha dando indícios de que é uma pessoa difícil de lidar. O Fred fala no vídeo dele sobre esse caso do Salah, que em abril do ano passado, que ele ficou no banco de reservas na Premier League, com o Klopp, com o Klopp ainda no comando, é isso? Com o Klopp ainda no comando, ainda era o Klopp, Não, que o então Salah era abril de 24, então. 24, porque a gente tá em Abril de Ano 25. 24. passado. É. Exato. Tá certo, 24, Ah, ainda sim, era o sim. Klopp. É. É que Abril de era 24. achei temporada, é verdade. Que ele ficou, era o final da temporada 23-24, então era o Isso. Klopp ainda. Ele ficou no banco de reservas e depois ele disse, VS, eu não vou falar nada, senão vai dar problema. Então, assim, ele É, falou na zona mista. já era um cara que vinha em algumas entrevistas, a gente notava a forçada que você lembrou que ele deu para renovação de contrato. Então, assim, eu Uhum. acho que é uma pessoa que vem se mostrando No livro problemática. do Firmino, e a gente foi agora em Doha lá fazer exclusiva com o Firmino falou que era muito difícil administrar o jogo de ego dos vestiários muito por conta do Salah, que não se batia com o Mané por conta desse tipo de atitudes. Assim, é difícil você gerir esse tipo de personalidade, esse tipo de ego. Agora, cabe uma maturidade, né? Já tá com 33 anos, assim, não tem para que fazer isso, colocar mais lenha numa fogueira, numa temporada que não é apenas dentro do campo. Os problemas do Liverpool nessa temporada passam por muitas coisas. E ele pensou só nele, cara. Ele foi extremamente Uhum. egoísta em fazer o que ele fez. Ô, Otávio, você acha que esse jogo é um jogo que a Inter vem fazendo uma excelente Liga dos Campeões, né? Acabou perdendo a invencibilidade para o Atlético de Madrid, mas é um jogo perigoso, né, para o Liverpool. Pode vir mais uma sapatada. Tomou uma do PSV em Anfield. Cara, é perigoso até pelo cenário extracampo, né? Tudo isso que a gente está falando agora. Para o Salah ter tomado essa atitude, é porque ele tem algum quórum ali dentro do vestiário de respaldo, né? Não imagino que ele esteja sozinho nessa. Ou ele está se respaldando de uma ideia que ele tem da força de ídolo com torcida, com até membros da diretoria. Mas claramente, quando esse tipo de coisa acontece, é porque tem um racha, né? O Quesada lembrou aí do Curtis Jones e tal, falando com o Fred, saiu em defesa do treinador. Eu acho que pro time é péssimo, cara, porque isso reflete muito dentro de campo. Se a galera tá dividida, como é que o Liverpool, que precisa tanto estar numa unidade forte para sair de uma crise, para melhorar dentro de uma Champions, para pegar um time tão duro em Champions como tem sido a Inter de Milão, não só nessa, mas como nas últimas, né?
Eu acho que é um jogo muito perigoso, cara. Muito perigoso, até pelo que o Liverpool vem apresentando, né? Tomou taca dentro de casa num jogo que era favorito. Imagina num jogo que é complicado. Enfim, eu acho que eu não vejo solução para essa parada do Salah, porque ou vai cair o técnico e ele vai continuar, o que é um recado ruim, né? É, da instituição, né? Olhando para o lado Liverpool, o Otávio. tamanho que o Liverpool tem, é muito ruim. Não, até assim, se você pensar pelo outro lado, vamos supor que a direção do Liverpool já estivesse cogitando mandar o Arne Slot embora, tá? Vamos supor, o Uhum. Salah nunca deu essa entrevista e a direção do Liverpool falasse assim, cara, tá esquisito. Acho que eu vou ter que mandar ele embora. Talvez a entrevista do Salah tenha o efeito contrário. Talvez a direção fale, Exato. cara, agora se a gente mandar ele embora, o grande público vai achar que a gente mandou embora porque nós fazemos o que o Salah manda. E esse é o Talvez. ponto. Olha, Quando olha, eu olha disse que que eu coisa. acho que ele tem algum É, respaldo, é por causa disso, é, sim. Ele olha que deve ter loucura. a informação, né, do que ele apurou ali, que a diretoria não tá a fim de mandar o cara embora. E ele falou: então, beleza, então vamos por uma queda de braço. Eu sou ídolo, eu acabei de renovar o É, contrato, eu sou líder do elenco. Então, beleza, e, eu quero que ele saia, é, mano. Ou é ele ou e eu, que né? talvez e que talvez atrapalhe o que ele quer. Porque se a direção. Pô, pensa só, né? Se eu sou diretor de futebol, eu falo, puta, ele já fez tanta. O técnico, né? Ele já fez tanta coisa ruim que ele merecia ser mandado embora. Mas se eu mando Uhum. embora agora, todo mundo vai falar. Eles estão fazendo, ele É, tá fazendo porque o Salah mandou. E aí quem vira o por diretor de birra, futebol é o né? É. Salah. É, Entendeu? porque é que eu estava falando do ponto de vista institucional, É, é uma imagem muito arranhada para o delicado. Liverpool, né? Qualquer que seja a decisão, é muito ruim, porque aí ao mesmo tempo você pode ficar mal com o torcedor por conta do salário, enfim, Ou é duro, né? permitir. Ou dar margem para que daqui a pouco o Van Dijk esteja insatisfeito, ele faça a mesma E coisa. faça a mesma coisa, né? Entendeu? Exatamente. É complicado, uma situação bem complicada. O W mandou aqui: o Xabi Alonso no Liverpool é a solução boa para todos. Uma troca. Tava Acho que falando é isso o... com criançada no almoço. Me chamou de salasta? É, não, Você não. acha que você acha que eu Salada. jogo, você Não, acha não. que eu Não, jogo merda no ventilador, você né? joga as É. claras, você joga as claras. Tava falando isso com quesada no almoço. De repente vai o Trocar Xabi seria a Alonso e fala, solução? não Trocar os sei, cara. técnicos? Mas eu acho Eu que o acho Xabi que. Alonso é um cara de projeto, hein, cara. Eu não sei assim, eu não sei se no meio da temporada, depois do que ele tá passando no Real Madrid, já pensou, vai pro Liverpool, que tá uma outra confusão. O Xabi Alonso, a gente acabou de falar aqui também, é vaidoso, é cabeça dura nas ideias. Eu acho que é um cara que precisa começar o trabalho do início. É, É, talvez a dúvida seja quem demite primeiro. O Eu ia te Real perguntar demite o isso. Xabi Quem cai Alonso, primeiro, ao invés? o Real demite o Xabi Alonso ou o Liverpool demite o Arne Slot. Para os dois, quem demitir primeiro e tentar convencer o Klopp. ó, Tem essa Tu lembra, corrida, tu hein? lembra em 2023 que tava o São Paulo para demitir, eu não me lembro quem, e o Corinthians para demitir não sei quem, e pra aí pegar o ficaram para Dorival. pegar o Dorival, e aí o São Paulo Uhum. demitiu primeiro, foi lá quando o diretor do Corinthians ligou pro Dorival, o Casares estava na sala da casa do Dorival negociando. Parece que numa dessa é saber assim, quem vai correr atrás do Klopp primeiro, né? É questão de timing, né? É. É difícil, viu? Difícil, Agora o situação Dorival tá. complicada. Eu confesso que eu não imaginava que o Liverpool estaria passando por tudo isso depois das janelas de transferências que fez de quase meio bi Exatamente. de libras, né? E boas contratações, excelentes contratações, que também não tem dado Isso é muito muito resultado. louco, né? Muito louco. Depois de ter Então não gastado é. tanto dinheiro, ter reforçado, ter pegado jogadores que eram, pô, unanimidade, né? A Alemanha para a Copa, por exemplo, o Wirtz é o jogador a fazer a diferença para a Alemanha, né? É o que a Alemanha imagina. Mas chegou no Liverpool e não tá jogando bola, né? Eu imagino o Salah chegando no vestiário depois da declaração. Nossa. Climão, torta de Nossa. climão. Clima Por isso que não tenso entre os levou. brothers. Mas assim, depois dessa declaração, eu acho que ele não ir para o jogo em Milão é a melhor coisa a se fazer, cara. Porque Uhum. todos os holofotes estariam nele, Já estarão, né? já estarão, Já mas, estarão, mas mas aí assim, pelo menos pelo menos o ele não tá lá. técnico pode dizer, não, só vou falar de quem tá aqui, só vou falar de quem veio pro jogo, só vou falar do jogo contra a Inter, porque as perguntas vão acontecer.